A Justiça determinou que 9 instituições filantrópicas do país, entre elas a PUC Campinas, devolvam quase R$ 1 bilhão aos cofres públicos em impostos não recolhidos à União. A sentença aponta que as 9 instituições não cumprem exigências para serem consideradas filantrópicas. Elas foram condenadas em primeira instância a perder os certificados de assistência social, o que significa que não terão mais a isenção de impostos. As organizações que vão ter que pagar 934 milhões aos cofres públicos são um hospital e 8 universidades de várias regiões do país, entre elas a PUC Campinas, que tem uma dívida de 240 milhões. Quando se faz o planejamento tributário, imagina-se que vai se isentar totalmente o ICMS de qualquer coisa, sendo que não é verdade. Os impostos indiretos são cobrados. De acordo com a lei que regulariza a atividade de instituições de ensino filantrópicas, a universidade precisa disponibilizar uma bolsa de estudo integral para cada 9 alunos pagantes e estar dentro do programa ProUni. Para os auditores da Receita Federal, a PUC Campinas não concede bolsa suficiente. As universidades vão ter que devolver o dinheiro de impostos não pagos, mas é possível fazer um parcelamento ou até mesmo um acordo na justiça. É plenamente possível a novação, né, um novo acordo sem maiores dificuldades, o que acaba sendo interessante também para a própria sociedade. A PUC Campinas informou que já recorreu da decisão e que está em ordem com os certificados exigidos pelo Ministério da Educação. E começou agora há pouco a 30ª edição da Festa das Nações de Piracicaba. Um dos eventos mais esperados da região reúne 21 entidades assistenciais que oferecem a gastronomia típica de diversos países e também de regiões brasileiras. O número de voluntários envolvidos na organização chega a 7.000. A repórter Eliette Zanoi cedo para conferir os preparativos. Olha só. O Engenho Central parece um canteiro de obras. Gente que trabalha contra o tempo para deixar tudo pronto. Na correria, mas dá tempo. Esta é a 30ª edição da Festa das Nações de Piracicaba. Devem passar por aqui de hoje a domingo 1/4 da população do município, ou seja, 100.000 pessoas. 3 palcos foram montados para apresentações de artistas regionais. Por ser uma festa familiar, não procura-se trazer shows nacionais, ou seja, grandes shows que acaba trazendo um outro tipo de público que não é a intenção da festa. As opções são variadas, vão desde uma feira de artesanato a um verdadeiro festival gastronômico. Tudo foi preparado por 21 entidades assistenciais que capricharam na decoração e na escolha dos pratos típicos de diversos países e regiões do Brasil. Um batalhão de gente que há semanas vem trabalhando. O cansaço? O prazer que nos dá a canseira, ela é relevante. Os coreanos, além de ajudarem uma instituição, vão aproveitar a oportunidade de mostrar a culinária típica. Uma cozinheira e 8 ajudantes de fora vão comandar a cozinha. A cultura coreana está aqui no Brasil, completamos 50 anos no Brasil, finalmente. E ainda muita pouca gente conhece. A gente sempre fala da Coreia e fala, carro e tecnologia só, né? Mas a gente não quer só isso. A gente tem a nossa beleza também, a nossa comida, então a gente espera que o pessoal desfrute disso também. A novidade desse ano é a participação da Nova Zelândia com pratos originais. Vamos estar apresentando aqui um prato muito gostoso, que é a paleta de cordeiro ao molho de hortelã. Acompanha as ervilhas tortas e arroz com brócolis. Temos também o carré suíno e como sobremesa estamos apresentando a pavlova. É uma clássica sobremesa da Nova Zelândia que é com suspiros, chantilly e frutas. Aqui, a renda dessas delícias é para o combate ao câncer. A gente tem muitas pessoas de familiares que depois são voluntárias, certo? Essas pessoas se engajaram de uma forma que é emocionante isso. Tudo por causa de uma luta. Tudo por causa de uma luta. Contra o câncer. Contra o câncer, é uma luta sem fim, mas a gente vai tentar brigar com ela. Todo o esforço aqui é voltado para uma causa nobre, manter o trabalho assistencial de várias entidades. A creche Branca de Azevedo, que atende em período integral 100 crianças de 2 a 5 anos, é uma das entidades que conta com os recursos gerados na festa. É a nossa principal receita, a receita nossa vai virar em torno, nós queremos que isso aconteça, deve ser em torno de uns R$80 mil. Você vai se deliciar com as iguarias que as barracas
apresentam, mas estarão mostrando aos filhos uma maneira de ser solidário. A festa segue até domingo no Engenho Central em Piracicaba. Os ingressos custam R$ 6. Mais informações no site piracicaba.sp.gov.br. Uma ótima noite para você.